Seja muito bem-vinda, deusa da manifestação. Hoje nós iremos analisar algumas cenas com os seguintes temas: casamento desgastado, muitos pontos negativos nele que me incomodam profundamente. Eis a dúvida: ficar ou encerrar? Será que eu não mereço mais? Quem já é aluna do ISC, vocês vão ter um olhar muito mais treinado para as dinâmicas energéticas. Então eu sempre vou estar puxando vocês aqui, porque ao mesmo tempo que eu estou expandindo a mente de quem não é minha aluna, para que você tenha clareza de como se movimentar nas suas relações e principalmente ter um olhar atento aos sinais, porque nenhuma relação termina do nada, porque nada é por acaso. É tudo validação da mente e uma reação em cadeia de sinais ou fatos que por algum motivo nós deixamos passar. Fomos negligentes. E aqui nós estamos numa posição de ser diligentes, de sermos precisas e de ter esse olhar treinado. Então, enquanto eu expando a consciência de quem ainda não é minha aluna, eu treino o olhar de quem já é, justamente para que quando esses sinais aparecerem na sua relação, você saber exatamente o que fazer. Vamos ler essa história juntas. E você que está me assistindo pelo YouTube, já me segue lá nas redes sociais, no Instagram, Laisa Lima, Laisa Lima. Dúvidas sobre permanecer nesse relacionamento ou criar coragem para começar um novo, já que são quase 15 anos juntos. Informações específicas, eu dei uma rasurada para que as pessoas que assistam não se conectem com a história, porque infelizmente, acreditava antes que era felizmente, mas infelizmente, os maridos de vocês estão me seguindo no Instagram. E aí o que acontece? Eles entram no YouTube e assistem, depois eles começam a ver que aquela história era sobre a relação e isso se torna uma briga na relação. Então eu comecei a tirar alguns elementos que identificam muito a história e principalmente o nome de vocês, obviamente. Nesse tempo, teve muita coisa ruim, um relacionamento super tóxico de ambas as partes, devido à falta de maturidade de nós dois. Porém, de alguns anos para cá, teve melhora da parte dele. O que o relacionamento é hoje chega perto de um relacionamento bom, que eu idealizava, porém não tinha. Hoje que tenho, é como se a nossa vida fosse brigas constantes, alerta para quem já é aluno aqui, provocadas por mim, onde não consigo reconhecer o que ele é hoje, pois as memórias do passado parecem apagar o que ele é. Toda vez que estamos bem, eu tenho a certeza que quero permanecer com ele, mas quando brigamos, é como se eu tivesse sinais para sair, mas nunca tive certeza se quero sair. Tem vários detalhes aqui já para quem já é aluna, já consegue enxergar isso aqui muito bem, mas eu vou finalizar a história para a gente ter essa análise completa. Toda vez que estamos bem, eu tenho certeza que quero permanecer, mas nunca tive certeza de sair. Eu acredito que ainda exista sentimento da minha parte, da dele, eu tenho certeza que sim. Eu comecei um movimento para me cuidar mais e até evitar usar as redes sociais para realmente focar na minha vida. Uns tempos para cá, eu me machuquei e não fui mais para academia. O que é isso aqui, hein, deusas? Quem é aluna, pelo amor de Deus, já responde aqui no chat. Olha essa frase. Uns tempos para cá, eu me machuquei e não fui mais para academia. Íamos juntos e ele continuou indo. Lá eu percebia os olhares das mulheres para ele, porém ele nunca deu indícios de nada, nunca falou com ninguém. Agora que ele está treinando sozinho, mulheres começaram a seguir ele, porém ele sempre vai e exclui, porque ele mesmo deixa claro que não conhece e que se não é amigo, não vai fazer parte das redes sociais dele. Ele nunca seguiu de volta. Porém, uma em específico foi excluída e voltou a seguir. E ainda começou a falar bom dia para ele. E ele me contou. Então, dessa vez, ele bloqueou de vez. Ele é muito sociável, fala bom dia para todo mundo, educado. Eu sou muito mais fechada, daquelas que não olha para ninguém. E isso me incomoda muito nele. Já conversamos, ele mudou um pouco, mas tem um limite. Acho que é a personalidade dele. Que bom, né? Que a gente pode ter uma personalidade dentro da relação. O ponto é, agora que comecei a cuidar de mim para, inclusive, melhorar o meu merecimento, essas situações com mulheres aconteceram. Mas dessa em específico foi a que mais me intrigou. Se eu realmente não gostasse dele, por que ficaria com ciúmes? E tão abalada como fiquei. E o que faz uma mulher comprometida, ela é, e inclusive com um amigo dele, fazer esse tipo de coisa? Muitas vezes me pergunto, será que realmente ele não deu abertura, já que não estou treinando lá? Porque pode ser que nem seja culpa dela.
Essa dúvida de ficar ou ir está me deixando muito mal, porque é como se assim que eu decido sair, chove mulheres atrás dele, mesmo casado. Eu posso ter atraído essa situação como confirmação do universo para que eu não saia, porque estamos passando por um perrengue financeiro no momento. Toda vez que isso acontece, eu fico péssima. As brigas aumentam e essas mulheres aparecem. Inclusive, outras vezes houveram traições de ambas as partes. É um ciclo. Financeiro ruim, briga, traição. Aí vem a melhora. Parece que já estou percebendo o que vai acontecer. Por favor, esconde meu rosto. Enfim. Quem aqui já quer trazer a opinião no chat, por favor, traga, porque nós temos vários elementos a serem discutidos aqui. E eu acredito que vocês consigam já ter uma noção, até mesmo quem escreve a história, após ler a própria história ou após escutar a sua história sendo contada, ela consegue ter uma expansão de consciência. Porque normalmente a gente imerge nessa história interna, nesses diálogos mentais, a gente vai se perdendo com aquilo que de fato é verdade e com aquilo que a mente está criando de acordo com as projeções de medo que vêm à tona a todo momento. Deixa eu ver se tem alunas aqui, porque eu vou puxar a orelha de vocês. A maioria não é aluna, né? Não, temos sim alunas. Temos alunas e temos alunas aqui, ó, de anos. O ISC é desde 2019/2020. Temos aluno aqui de mais de 3 anos. Conseguem ver os elementos? Então eu já vou começar a citar para a gente não prolongar muito, mas vocês vão levar um puxão de orelha. Acabei de entrar, a Josi disse, tudo bem, porque a Josi é veterana. Vamos lá, olha só que interessante. Ela está em dúvida sobre sair, porque ela está enxergando os defeitos dele, está apontando que ele não muda. Você percebeu que ela até cita que talvez é a personalidade dele? Aqui nós estamos fazendo análises vibracionais. É diferente de análise comportamental. Por mais que as minhas formações são variadas, aqui eu trago para você algo que mudou a minha vida. Então, se você tiver esse olhar que nós chamamos de olhar de Deus, aqui enxerga para além do óbvio, enxerga a energia e as dinâmicas energéticas, você vai conseguir se movimentar para manifestar aquilo que você merece em toda e qualquer relação. Quando ela fala aqui, ó, nesse tempo teve muita coisa ruim, relacionamento super tóxico de ambas as partes. Primeiramente, é um relacionamento desgastado de mais de 15 anos. E ele já vem melhorando, obviamente, porque ela vem pedindo. E ela entra nessa posição de querer melhorar, porque ela percebe que se ela não melhorar, essa relação vai chegar ao fim. E aqui ela diz algo muito importante que a gente precisa analisar de uma forma um pouco mais profunda, por mais que eu não tenha aqui as ferramentas do ISC, eu não estou lidando com pessoas que já estão avançadas nessa consciência de dinâmicas energéticas, eu vou tentar fazer o meu melhor que você consiga explicar isso de uma forma muito simples. Hoje, a nossa vida é briga constante. E ela não consegue enxergar quem ele é hoje, porque as memórias do passado apagam a mudança que ele fez por ela. Você consegue ver o peso dessa situação? Porque ele está fazendo o melhor que ele pode com aquilo que ele tem. Porém, ela não consegue enxergar isso mais, porque ela está tão apegada às memórias e não são somente as memórias, porque se a gente analisa a primeira aula desses encontros de egrégora sobre magnetismo, você já entendeu que dentro do nosso campo eletromagnético já temos sensações raízes, seja de um abandono paterno, seja de uma questão na infância, seja de uma questão na escola. Qualquer sensação registrada com intensidade ou repetição trouxe essa energia que reverbera e traz esse sinal, que aqui eu vou dizer como um sinal apenas elétrico, o impulso do pensamento. O fato dela estar diante de uma mudança, aquilo que existe dentro dela não quer morrer. Imagina o seguinte, você entra na escola. Toda mulher já passou por essa situação. E a escola sempre tem na sua sala aquela menina que é a mais bonita. E aí você chega e você tem uma beleza que chama atenção. Essa menina que era considerada mais bonita vai fazer de tudo para chamar atenção. Porque ela tinha o palco. E agora você está ofuscando o palco dela. Se você não foi essa menina, ou se você foi a outra menina, não interessa. Eu só quero que você tenha essa memória na mente, porque nós mulheres sempre passamos por essas fases na escola. Quando a gente olha para a questão da sensação que essa mulher está sentindo, quando ela vê a mudança do homem,
existe uma versão dela que já sabia lidar com os erros dele. Só que essa versão, ela não quer morrer, ela não quer perder o palco. Logo, essa versão interna começa a trazer impulsos elétricos, pensamentos, ondas cerebrais que fica aqui, ó, sussurrando o tempo inteiro. Será que essa mudança é real? Lembra de tudo que ele fez no passado? Você vai acreditar que ele realmente está mudando? Então, essa contaminação energética interna vem prejudicando ela. Aqui nós temos as ferramentas de ativação de dissolver medo e crenças. É um trabalho. Eu sempre digo para vocês, eu não estou aqui para te iludir. Assim como eu já fui treinadora física, depois treinadora comportamental, depois treinadora mental, quando eu era treinadora física, eu falava para as minhas alunas, eu tenho um método, você vai emagrecer em 3 meses, mas não acredite que você vai emagrecer em 2 semanas. Se hoje você entrar na academia e malhar o seu bíceps, amanhã ele vai estar murcho de novo, você vai ter que treinar ele depois de amanhã de novo. A gente não planta, rega e colhe no mesmo dia. Então aqui nós temos um protocolo de ativação para começar a diminuir essa sensação e essa voz que vem incomodando ela o tempo inteiro diante de um homem que, vamos olhar bem para essa história. Será que esses pontos que ela trouxe realmente são defeitos muito profundos dele? Ou vocês esqueceram o que a gente vai ler agora? Toda vez que estamos bem, tenho certeza que quero permanecer. Ou seja, o parâmetro dela, o termômetro dela é: estamos bem? Óbvio, quero permanecer. Estamos brigando? A menina, a criança interior, diante da discussão, vem à tona e fala: não, não quero mais. Não quero mais brincar de relacionamento, porque agora a gente tá brigando. E eu não sei lidar com a briga, porque eu não sei me posicionar. Logo, eu prefiro sair, eu prefiro fugir. Claramente, a infância dela, ela teve vários episódios onde a falta de posicionamento, por talvez não poder falar, por não poder expressar as suas emoções, às vezes por não poder abrir a boca, porque talvez era um cenário de muita briga entre pai e mãe, não sabemos. Mas não precisamos também saber, vocês entendem isso no ISC, porque o passado ele está aqui agora. O passado está no presente porque esse passado que não foi trabalhado, eu não gosto da palavra ressignificar, mas que não foi trabalhado de uma forma consciente, ele está aqui reverberando. No momento que eu resolvo essa questão que ela está vivendo agora, o passado ele é modificado, porque ele vai ter um peso diferente. Aquela mochilinha que vocês assistem nas primeiras aulas do ISC, aquele elefante das emoções, começa a perder o peso na sua vida. Agora, olha que interessante o que acontece aqui. Enquanto isso, fala no chat para mim, por favor, se vocês estão conseguindo seguir a linha de raciocínio. Como eu lido já com muitas alunas, hoje, graças a Deus, o ISC está indo aí para quase 5.000 alunas, eu ainda perco, às vezes, a simplicidade de falar, esquecendo dos termos. Sim, ótimo, ótimo. Então, quem, por exemplo, a Gia aqui, a Gisele, ela não é aluna. Quem não for aluna sempre me dá esse feedback, porque a minha intenção é fazer vocês compreenderem, tá? Toda vez que estamos bem, eu tenho certeza de querer ficar e ruim querer sair, né? Óbvio. Não está lidando com a situação como mulher, mas como uma menina ferida ainda. Eu acredito que ainda existem sentimentos da minha parte. Da dele, ela tem certeza. Olha que interessante. Ela tem certeza que ele tem. Até porque ele está nessa relação ainda e ele está tentando se modificar. De uns tempos pra cá eu machuquei e não fui mais pra academia. Esse ponto foi o que eu chamei as minhas alunas para vir aqui no chat agora e dizer o que é isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui tem um termo muito específico dentro do ISC, porque no ISC o que a gente faz? A gente aprende quais são os mecanismos da manifestação. Manifestação no sentido de todo acontecimento ele acontece porque ele está sendo manifestado. Então, se ele aconteceu, tem um mecanismo, porque nada é por acaso. Não se colhe maçã sem plantar a semente, sem regar. Então, existe algo que foi regado internamente que trouxe esse acontecimento à tona. E aí, quando a gente está num movimento de mudança, a zona de conforto, o nosso cérebro, as trilhas neurais, elas querem economizar energia e fazer você percorrer as mesmas trilhas de sempre. Logo, existe um termo no ISC que eu quero que vocês falem aqui agora no chat, para isso aqui que aconteceu, porque isso aqui é uma autossabotagem vibracional. Autossabotagem, como a gente já aprendeu, a nível comportamental, é quando eu estou aqui. Hoje, por exemplo, eu tive um dia caótico, certo? Para quem já me acompanha nos stories lá no Instagram, eu tive um dia caótico. Eu poderia muito bem procrastinar e não vir aqui
e falar em todos os grupos para vocês que, olha, infelizmente hoje nós não teremos a nossa mentoria aberta sobre os casos de Maria. Mas não, eu tenho muita clareza e uma energia que me permite fluir, ao invés de me sabotar. A autossabotagem sutil, que é o nível 2, é quando a nossa mente nos convence, trazendo paradoxos e congela a nossa ação. E o pior, nos contamina, da forma como ela está fazendo aqui, com os diálogos mentais, me fazendo voltar sempre para o passado, ao invés de desejar um futuro diferente. E a autossabotagem vibracional é o que ninguém te explica, e eu tô te explicando de graça ainda, eu sempre falo. Porque depois as pessoas começam a repetir esses termos por aí e a me copiar, e vocês já sabem disso, porque muitas já copiaram. A autossabotagem vibracional é quando você não teve nenhuma ação direta, porém algo te impede de fazer aquilo que você estava fazendo. Ela começou a cuidar dela, ou seja, mudar de padrão. Porque primeiro que ela queria melhorar a si mesma e a ter esse momento com ele, para ter mais rotina com ele. E aí de repente ela se machuca. Quando esses movimentos que parecem invisíveis acontecem e te impedem de fazer aquilo que você estava prestes a fazer ou planejando a fazer, é uma autossabotagem padrão, chamado de zona de alerta. É como se você estivesse presa naquele lugar, naquele padrão, naquela prisão, e quando você começa a dar uns passinhos para fora, todos os guardas começam a ficar em alerta e começa a querer te prender de novo. Então, acontecimentos como quebrar o carro, perder um dinheiro, manchar a blusa, indo para uma reunião importante, torcer o pé e não poder mais treinar, sendo que você agora estava com seu projeto fitness ativo. Essa é uma autossabotagem vibracional. Deixa eu olhar o chat aqui. Zona de alerta, amém, né? Temos alunas aqui com treinamento em dia. Então, ela já começa a ter uma zona de alerta. E a zona de alerta só acontece porque existe um medo, existe uma preocupação. E é por isso que tudo isso aqui começa a desencadear. Olha que interessante. De uns tempos para cá, ela se machuca, ela começa também a perceber os olhares. Olha que interessante, não é ela que está imersa no mar de dúvida? Quando nós estamos imersas no mar de dúvida, ou a gente sai dessa dúvida, ou esse mar se torna cada vez mais barulhento, se torna cada vez mais aquele mar que vai te afogar na próxima onda. É um mar turbulento. Porque enquanto você... O pior lugar que uma mulher pode estar, anota isso para a vida de vocês, é imersa na dúvida. Porque a dúvida fecha o seu campo eletromagnético e começa a trazer todos os padrões, as configurações de merecimento do passado à tona. Como a gente já teve uma zona de alerta onde ela deixa de treinar, ou seja, ela deixa de ir com o marido, e em seguida ela começa a perceber os olhares, o que isso significa, deusas da manifestação? O que esse episódio aqui significa? Validação da mente. Lembra, nada é por acaso, é tudo validação da mente ou reação em cadeia. Eu sei que esse é um termo mais profundo, mas quando você... Vamos pensar assim? Eu tenho uma analogia que ela é bem minha, tá? E agora eu tenho vocês de testemunha aqui, porque é a primeira vez que eu vou falar essa analogia aqui no gratuito. E se vocês verem alguém copiando aí, olha que eu já até perguntei pro chat GPT. Chat GPT, existe alguém, algum profissional dessa área que eu atuo, que usa essa analogia para essa explicação? Ele disse não. Então, o chat GPT sabe tudo que está na internet. Se vocês virem por aí, você fala assim, copiou da Liza. Analogia do ciclo da chuva. Peças do Lego. Peças do Lego é interessante também, mas não. O ciclo da chuva. O ciclo da chuva acontece da seguinte forma. A água evapora, a água condensa e precipita. Vamos resumir nessas 3 fases, nós sabemos que nós temos outras, mas a gente vai resumir em 3 fases. O que aconteceu aqui quando o pensamento, porque o pensamento ele é volátil, ele é mais vulnerável, ele começa a condensar na sua mente, no cérebro, mente, sistema cérebro-mente. Para quem já é IEC sabe que nós temos 3 mentes, mas aqui vamos simplificar. Quando esse pensamento começa a condensar, o que acontece é que vão haver pingos de evidência. Sabe quando você olha para o céu e você começa a perceber que o céu está ficando carregado?
porque as nuvens estão ficando mais escuras. E você fala, meu Deus, eu preciso chegar logo em casa porque eu deixei a janela aberta. E você tá a pé porque você só foi aqui do lado na padaria. E de repente, quando você está no meio do caminho, começa a dar um pingo de chuva. Você fala, vai chover mesmo, e vai chover forte, porque eu mal vi a nuvem e eu já vi o pingo. E aí, no meio do caminho, a chuva cai em cima da sua cabeça e você se molha inteira. Mas para que a chuva acontecesse de fato, depois se desdobrasse em uma chuva torrencial, o que houve primeiro? Um pingo de chuva, um pingo de evidência. Aquilo que você apenas observou se tornou mais denso a ponto de precipitar. E você só teve certeza da sua observação porque houve um pingo de evidência. E aí, ao se movimentar, você tem a conclusão, a manifestação. Precipitou. A gente usa o ciclo da chuva no ciclo da manifestação para que você entenda que assim também você cria a sua realidade da mesma forma que você cria a realidade indesejada. Quando ela tem o primeiro pingo de evidência, que é o fato dela ter se planejado para estar mais com esse parceiro, para ir para a academia, ela se machuca, pingo de evidência. Quando ela começa a perceber que o medo dela não está mais só nela, porque ela está condensando tanto, evapora tanto o medo dela, de acordo com todas as raízes, e de repente ela começa a ver o pensamento dela em uma cena, é porque está começando a precipitar. Porque aqui, olha só, o medo dela era justamente que ele voltasse a traí-la, assim como ela também o traiu. E aí ela não está na academia. Você acha mesmo que quando ela não vai para academia com ele, o que ela pensa? Ai, será que ele tá olhando para outras mulheres? Ai, será que hoje ele chegou atrasado da academia foi porque ele estava conversando com alguém depois do treino? Nossa, será que ele não tá com algum contatinho? E aí isso vai se desdobrando cada vez mais. E não significa que ele está fazendo. E é onde eu sempre falo para vocês, aonde eu não tenho controle, eu não coloco a minha atenção. Porque o fato de você colocar atenção, existe um sistema de validação energética que você vai aumentar, você vai condensar cada vez mais essa nuvem até que ela precipite a ponto de te deixar louca. E aqui ela continua. E aí, de repente, ela fala um ponto-chave pra gente. Ele é muito sociável, fala bom dia para todo mundo, educado. Isso me incomoda, porque ela não é assim. E relacionamento é sobre os opostos se atraem. Ai, Liza, mas não era os semelhantes se atraem? Sim, semelhantes na mesma frequência. Mas você nunca vai se atrair por alguém que não esteja na sua frequência, uma pessoa totalmente contrária daquilo que você é. No sentido de, ai, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de treinar, gosto de me alimentar bem, gosto de viajar. Impossível eu me atrair de forma louca e apaixonada por alguém que, por exemplo, talvez seja um político super sério, que não gosta de treinar, que não gosta de se alimentar bem, que só gosta de jantar fora todos os dias, ou que simplesmente não se importa em viajar. Não tem conexão. São frequências diferentes. Porém, quando a gente fala de semelhante, se atrair, a gente está numa mesma frequência, só que a gente sempre vai atrair a polaridade oposta, porque essa é a lei da polaridade. É o que gera desejo, é você se aproximar daquilo que é a sua contraposição. E aqui ela está indo contra a lei da natureza, isso é uma lei divina. Ela se incomoda por ele ser sociável. Só que toda relação ela vem por uma atração e por uma questão de evolução pessoal e espiritual. Quando a gente aprende sobre chama gêmea e alma gêmea, não no sentido místico, a gente entende exatamente que a outra pessoa vai trazer as nossas sombras à tona, não para conflitar, mas para fazer com que a gente evolua. E aqui, claramente, ao invés dela aprender a ser mais sociável com ele, e ele, obviamente, aprender a ser mais recatado, mais introvertido, ao invés de falar com todo mundo, porque também não tem tanta necessidade. Ao invés dos dois trocarem um pouquinho do yin yang, para que eles possam evoluir, porque obviamente ela tem perdido muito por não ser um pouco mais sociável. E ele também talvez pode estar perdendo muito, principalmente dependendo da profissão, se ele é muito aberto, porque essa pessoa talvez não se torne confiável. Não estou falando dessa relação em si, porque eu não conheço os dois, mas estou falando que ela está se incomodando com um ponto que é crucial para toda e qualquer relação. Porque a lei da polaridade, ela vai estar presente a todo momento na relação. Porque isso é uma dinâmica energética, é uma troca de energia. E aqui, para a gente finalizar, ela vem falando: já conversamos e ele mudou. De novo, ele mudou por ela. O ponto é, agora eu comecei a cuidar de mim, para inclusive melhorar o meu merecimento. Só que
ela está recebendo bastante. Merecimento é capacidade para receber. Ela tem recebido mudanças dele. Ela tem recebido ele falar para ela, ó, fulana me seguiu, tô excluindo. Gente, hoje em dia isso chega a ser raro. O homem conseguir trazer tanto respeito para a mulher que está com ele, a ponto de mostrar, olha, isso aqui aconteceu, olha, isso aqui eu bloqueei, poxa, isso aqui não para de falar comigo. Então, ele tá sendo super respeitoso. E aí, de repente, ela fala, se eu realmente não gostasse dele, por que que eu ficaria com ciúmes? Porque o ciúmes não é dele. E primeiramente que ciúmes não é algo saudável para você achar que precisa ter pelo fato de gostar. O fato de você gostar e amar verdadeiramente, primeiramente, se amar a ponto de saber dar limite para o outro e ceder, porque é sempre uma corda. Às vezes eu tenho que puxar e às vezes eu tenho que ceder. Eu não posso enforcar essa pessoa, mas não posso deixar essa pessoa solta. Eu tenho esse balanço energético que a gente aprende já nas primeiras imersões do ISC. Então, aqui fica claro que ela está produzindo essas histórias. E lembra, se ganha narrativa, ganha palco, porque ganha a nitidez emocional. A sua emoção está condensando a energia do pensamento, está refletindo na sua vibração, está atraindo as cenas que você está aqui, ó, alimentando minhocas. E a minhoca vira uma cobra, te pica, te envenena, e aí você fica nesse lugar que ela está. Muitas vezes eu pergunto, será que ele não deu abertura? Tá vendo? Ela não tem controle sobre isso, porque ela não estava lá, ela não enxergou, ela não viu, e pelo contrário, ele está trazendo indícios que ele está mostrando, olha, isso aqui tá fazendo isso, a outra tá fazendo isso, porque pode ser que não seja culpa dela. E outra, por que que mulher faz isso? Conheço várias mulheres que, por ter o seu feminino ferido e o seu masculino em excesso, a energia masculina é energia de competição. O fato de ter um cara casado, porém sozinho na academia, para certas mulheres é uma ótima oportunidade para sentir a energia da masculina fluir, competindo, querendo ver se o cara que é casado vai dar atenção ou não. Talvez a mulher, esse tipo de mulher, porque existe esse tipo de padrão, talvez ela nem queira, de fato, chegar aos finalmente com ele. Porém, a questão mais interessante é que ela ainda consegue julgar essa história como a mulher sendo a culpada. E como eu estava dizendo, existem padrões de mulher que, pelo fato de ter a sua energia masculina mais ativa, em toda oportunidade que ela puder, de uma certa forma, atiçar aquele homem casado só para se provar boa, porque a energia masculina traz esse senso de competição, de poder. Logo, ela vai fazer isso, mas não significa que ele está dando abertura, mas que essa mulher está participando da validação do sistema energético dessa mulher que me mandou a história. Eu sei que é muito desafiador a gente olhar para a gente e entender que, de fato, nós estamos atraindo tudo para o nosso campo eletromagnético. Porque somos nós as co-criadoras da nossa realidade. Somos nós as deusas da manifestação. E por mais que isso ainda seja desafiador para você perceber, eu estou aqui toda semana agora analisando histórias para te mostrar que sim, são as nossas projeções internas que criam essa realidade externa. E quanto mais você se atentar, observar a sua própria história, como ela foi capaz de observar o ciclo aqui que a gente vai finalizar essa história, ou observar a vida de uma amiga, ou observar a história da sua mãe. Quanto mais você estiver atenta na observação, você vai perceber que sim, tem sinais, tem evidências. O ciclo da chuva está atuando naquela situação indesejada daquela sua amiga. E aí você começa a olhar para a sua realidade e percebe, poxa, eu também estou repetindo um padrão. E existem várias, eu gosto de ser bem honesta com vocês. Existem várias formas de a gente quebrar o padrão. Eu não sou aqui a pessoa que inventou a roda. Como vocês já me conhecem, a maioria aqui, eu estou há 12 anos estudando isso e aplicando em várias mulheres, tanto no Brasil quanto na Austrália. E quando eu percebi na Austrália, em uma das minhas formações, com uma pessoa assim que ela é incrível, eu entendi que através do merecimento, que são as 3 camadas que nós trabalhamos, com a ativação do merecimento, eu consigo alterar o quê? O meu magnetismo. E aí sim, eu posso agir certo com a pessoa certa, porque eu estou atraindo a pessoa certa e não apenas as pessoas que têm compatibilidade com o meu padrão. E aí, dentro de uma relação,
eu também consigo extrair dessa pessoa que está ao meu lado o melhor dele, que vai ser compatível com aquilo que eu mereço. Porque eu estou alterando isso em mim. Quando eu altero isso dentro de mim, realidade fora é uma mera projeção interna. Porque relação é extensão de si. Liza, que extensão é essa? Extensão eletromagnética. Não é possível que você acredite naquele exame que você faz, o eletrocardiograma, o encefalograma. Não é possível que você acredite no Wi-Fi desse celular e desse computador que nos conecta e ainda assim não consegue perceber que existem conexões de impulso elétrico e impulso magnético que conectam os nossos campos. Nós somos energia, nós somos feitos de átomos, nós estamos vibrando o tempo inteiro. Logo, se eu permito que um pensamento venha e eu, ao evaporar esse pensamento, eu condenso, e condenso, e condenso, e coloco mais emoção, eu coloco mais nitidez, coloco mais clareza, e trago imagem, invento história, crio, não. Isso tudo que ela fez aqui vai ser projetado da forma como está sendo projetado. E aí ela pergunta, posso ter atraído? Não, não só pode ter atraído, como atraiu. Mas não no sentido de atrair porque eu pensei, mas porque eu projetei internamente muito isso. E obviamente porque ela está vivendo o ciclo que ela mesma já identificou. Toda vez que a gente começa a ter uma crise financeira, a gente discute, a gente briga, ambos têm as suas fugas emocionais. A maioria das mulheres, as suas fugas emocionais, quando há uma discussão no relacionamento ou um problema no trabalho, qual que é? A gente come as nossas emoções, certo? Algumas, como algumas amigas minhas, são compulsivas em relação a comprar bolsas, comprar roupas. E todo esse descontrole comportamental baseado numa falta de inteligência emocional, proveniente de um padrão vibracional que vem à tona a todo momento que você tem ou um desequilíbrio ou uma tentativa de mudança, você simplesmente vai, por impulso, agir de uma forma que te leva de volta para casa. Sabe aquela coisa, quando a gente está viajando, a gente quer voltar para onde? Para casa. Quando a gente está passando por uma situação ruim, a gente quer o quê? Uma comida confortável, emocionalmente. Então, quando eles começam a brigar, eles começam a pensar em traição. Por quê? Porque eu quero movimentar minha energia interna. Eu sei que eu estou sendo muito mais profunda agora, mas a gente tem ali nossos 7 chakras. Ok, um dos chakras está voltado para essa questão da sobrevivência que tem a ver com o trabalho. Quando eu tenho uma crise financeira, eu vou tentar em outro chakra movimentar a minha energia para eu sentir um prazer, para eu sentir alguma coisa. Nós mulheres, normalmente a gente vai para as emoções. Os homens normalmente vão para o sexo, porque é um prazer imediato. Nossa, eu tô falando essa palavra aqui, eu não sei se no YouTube eles cortam as lives do Instagram, me boicotaram várias vezes, porque quando eu saio falando, eu falo as palavras e esqueço. Enfim, né? Espero que não corte. E ali a gente vai buscando fugas emocionais. Só que essas fugas geram uma volta para o padrão, volta para o ciclo. E aí, de repente, ela está exatamente aqui. Eu estou nesse ciclo. E agora? O que vocês me dizem? Ela tem que ter. A gente não vai falar isso para ela, mas o que você faria na relação? Se você estivesse no lugar dela, você terminaria a relação? Ó, dentro do chat nós temos. As aulas anteriores estão no YouTube? Sim, estão. Eu vou deixar depois no meu Instagram. Eu deixei lá nos meus stories. A parte 1, onde eu explico mesmo a teoria para que a gente possa analisar melhor aqui as histórias. Aonde vocês dizem, eu entendo o que você fala, mas minha mente me sabota e não consigo me animar. Não pense em animar. A gente nunca faz as coisas por animar, motivação. Você não vai trabalhar por motivação, você vai trabalhar por uma necessidade. Então fala para sua mente que é uma das formas da gente trabalhar o nosso merecimento a nível sutil. Conversa com a sua mente. Olha, mente, conversa mesmo. A gente não tem ideia do poder da palavra. Sabe aquela frasezinha ali da Bíblia que palavra tem poder? Então, palavra mental é o poder quando a gente olha para a epigenética. Então, nós estamos dando comandos o tempo inteiro, o tempo todo para o nosso corpo. E um dos comandos que nós precisamos assumir é cérebro. Cérebro, gente, é como se fosse uma criança. Só que ele repete os padrões anteriores porque a gente não foi capaz de abrir novas trilhas.
enquanto você não assume o comando sobre o seu cérebro, abrindo novos comandos, e esse comando ele pode ser verbal, ele não vai entrar na trilha que você quer. Então não pense em animar, ou não pense em ficar feliz com isso e querer mudar. Não, não pense nisso. Se você entende, você quer entender mais sobre isso, fale para o seu cérebro, como se você estivesse falando para uma criança de 2 anos. 2 não, 4 anos. Cérebro, esse assunto é importante. E eu sei que você não tem nenhum registro aí dentro sobre esse assunto. E é por isso que você tenta refutar esse conhecimento, porque você acha que é algo novo, e tudo que é novo você tenta excluir porque você prefere as mesmas trilhas neurais de antes. Ela já escolheu estar com ele, criar nova trilha. Perfeito. Obrigada, entendi. Não sabia como falar ou fazer. Só fale. Fale entendendo que o seu cérebro é uma criança e que precisa do seu comando para pegar um novo caminho. Ótimo, as alunas já responderam. Ela já escolheu estar com ele. E ele já escolheu estar com ela. E o grande empecilho aqui, na verdade, está sendo ela. Quando ela fala que ele me incomoda muito, na verdade é o que ele faz e a minha falta de capacidade de saber lidar com aquilo que ele faz me incomoda muito. Então aqui, ela entrou no ISC, agora recentemente, no ISC Premium. O ISC Love, ele é mais simples, porque não tem como eu entregar muita coisa. E outra, o ISC Love, gente, ele só existe porque vocês pediram uma divisão de níveis, porque vocês não queriam entrar no ISC Premium. Na verdade, era só ISC, né? Imagine, sintonize, concretize, cocrie, porque você é feita a imagem e semelhança do Criador. Só existia o ISC, só que ele é mais caro sim, porque isso aqui é um resumo dos meus 12 anos de trabalho, de estudo, fora toda a equipe que tem por trás, e ele chega a ser de graça quando vocês aprendem as ferramentas que estão ali dentro. Só que eu entendi que existiam várias pessoas que também queriam entrar, queriam já estar dentro, e com um valor mais acessível. Então a gente tem o ISC Love. Aqui ela entrou no ISC Premium mês passado. Tem muita coisa para assistir. E tudo isso aqui se resolve com ativação, se resolve com o plano de guerra contra a autossabotagem, são 7 passos contra a autossabotagem, e o mais interessante, EBM, aplicar o blueprint, que é você fazer o novo mapa de configuração de merecimento e ativar isso no seu campo. Mas aqui, se você não é ISC, não tem problema. O que eu quero te mostrar é se perceba dentro da relação, se perceba dentro da dinâmica energética, porque você pode estar se sabotando acreditando que o problema é o outro, e na verdade o problema está sendo você. E aqui, reveja essa aula quantas vezes for necessário, coloca no 1.5, 2.0, tá fazendo cardio na academia? Vem assistir essas análises. Porque aí você consegue internalizar o que é padrão de repetição, o que é zona de alerta, o que é autossabotagem vibracional. E quando isso começar a acontecer com você, como aqui está acontecendo com ela, as mulheres estão vindo validar aquilo que ela está criando dentro dela. E aí ela começa a culpar esse homem, ou então ela começa a desconfiar dele. Só que quanto mais desconfiança a gente sente, mais situações para desconfiar nós iremos atrair. E quando você para de colocar atenção nisso, qual que era a melhor forma? Alunos sabem, vamos falar como resolver isso aqui a nível 1 de automerecimento. Como que eu vou olhar para essa situação? Não, calma. Eu tô machucada e ele tá me contando tudo. Então, logo, essa mulher que está dando em cima dele é uma filha da, né? E aí você começa a criar uma cena que não. Ela tem problemas, ela tem os traumas dela, ela tem um problema com a energia masculina dela, e o meu marido não está dando em cima dela. Eu vou conversar com meu marido, olha, amor, que bom que você me contou. Existem mulheres assim, carentes por atenção. Mostre o quão segura de si você é, ao invés de cobrar, ao invés de se irritar, ao invés de simplesmente falar assim, então você tem que parar de ir na academia. Para você de falar bom dia. Homem odeia cobrança, assim como você odeia ser acusada. Elias, agora eu tenho que então treinar o meu marido? Não. Você tem que ser uma mulher mais segura de si com um posicionamento fatal. Porque quando a gente olha igual, às vezes eu parei de postar alguns vídeos de história, porque tem tanto comentário, teve um que viralizou, e teve tanto comentário de mulheres falando, agora eu tenho que ser babá de homem. Não, gente. Da mesma forma que nós queremos um comportamento diferente deles e nós temos que abrir a boca às vezes para falar assim, amor, quando você faz isso, eu não gosto.
né, feedback sanduíche, igual eu ensino para vocês numa das técnicas, que é simples. Tem isso no meio corporativo, como eu vim de lá, eu aplico muito disso aqui com vocês, porque são relações. Amor, quando você faz isso, eu não gosto, eu não me sinto bem, isso me traz os gatilhos do meu passado, porque eu já vivi tal coisa. Será que você poderia fazer dessa forma? Homem quer direção, mas ele não quer cobrança. Homem quer direção. Quando você aponta que é você que está sentindo algo, de acordo com a ação dele, e que se ele melhorar essa ação fazendo de tal forma, porque essa é a direção que ele quer, ao invés de você só reclamando e só apontando o erro, logo ele fala: Ah, meu amor, tudo bem. Por quê? Porque ele se importa com você, porque ele te ama, senão ele não estaria nessa relação. E se ele nem assim se tocar, e mesmo se conversando de novo, ele não ceder da mesma forma que você cede, porque é uma relação de via de mão dupla, certo? Aí você tá com a pessoa errada. Aí o problema tá lá no processo de escolha, como a gente aprende dentro do ISC. Mas saiba se posicionar. Ao invés de chegar nesse lugar aqui, ela tá dando em cima de você? Culpa sua, que fica falando oi toda hora pra todo mundo. Ela tá dando abertura pra você? Tenho certeza que você falou alguma coisa pra ela. Tenho certeza que se eu vasculhar seu Instagram, você deve ter conversado com ela. Você deu abertura. É por isso que ela tá conversando com você. Aí você quer tirar o peso da coitada, né? Porque ela não é culpada, não. Ela não pode estar tentando exatamente fazer o que ela está fazendo com vocês dois. Então, se escolha e não se distraia. Deixa eu ver aqui. O chat, não ter relacionamento também é sabotagem? Meu último relacionamento foi há 8 anos. Depende. Se para você é algo que você quer, sim. Não ter relacionamento é autossabotagem? Se é algo que você deseja, sim, é autossabotagem, porque internamente você está nutrindo um medo de viver os mesmos problemas que você viveu anteriormente. Então, a sua mente te diz: nós já vivemos muito disso, né, minha querida? Então, vamos parar por aqui? Vamos se fechar para o amor? A mesma coisa acontece na vida pessoal quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de ganho de massa muscular, quando a gente fala de uma modificação da nossa imagem. Quando a gente está cansada de tentar, a nossa mente já colecionou tantos fracassos que ela é a primeira a te dizer: melhor nem tentar. Esse é o paradoxo do congelamento que eu já expliquei para vocês no Instagram. Então, sim, é um padrão de autossabotagem. E se você quiser um relacionamento, primeiro, começa a trabalhar o automerecimento, a criar no seu campo eletromagnético as sensações de que você merece ser bem tratada da mesma forma como você se trata. E aí, em um segundo nível, começa a alimentar a sua mente de exemplos de pessoas que têm um relacionamento saudável e que não vive os problemas que você já viveu. Eu não sei quais foram os problemas que você viveu. Todas nós já vivemos problemas. Eu, então, colecionei 12 anos de problemas. E quando eu fui para uma outra relação, que é a que eu estou hoje, graças a Deus, há 5 anos e graças ao ISC, eu comecei a confrontar com os meus padrões. O padrão de ciúmes, o padrão de traição. Então, um movimento simples que eu posso deixar para você, porque obviamente o treinamento que é o ISC é super extenso, porque é uma modificação de padrão de verdade, lá da raiz, você nunca mais vai sentir ciúmes, se for o problema. Era o meu problema, eu sentia muito ciúmes. Eu tinha muito medo da traição. Eu nunca mais senti isso, porque eu tenho segurança dos meus movimentos. O que você pode mostrar para sua mente? Porque a sua mente precisa de referência, a sua mente precisa de imagem. A sua mente, ela quer evidência, porque o racional, ele quer provas. Comece a seguir pessoas no Instagram que têm um relacionamento saudável com as características que você deseja. Comece a frequentar lugares que têm pessoas com esse padrão, com os critérios, com os valores que você deseja. Comece a se afastar um pouco de amizades que só falam mal de homem. Começa a se retirar um pouco mais das rodinhas de mulheres que se reúnem para falar mal dos homens, porque essas conversas, esses diálogos, essas referências, seguir muitas mulheres solteiras. Poxa, se eu quero ser casada, se eu quero estar num relacionamento saudável, eu preciso alimentar a minha mente, no caso, o cérebro, com as trilhas do que eu desejo. É o que eu sempre falo dentro do ISC. Consuma menos daquilo que você não quer e consuma mais daquilo que você deseja, no sentido de inspiração e de educar, comunicar para o cérebro. Olha, tá vendo? A gente talvez não viveu isso, mas existem pessoas que vivem. Se essas pessoas conseguiram manifestar essa realidade, é porque existem trilhas para esse lugar. E eu também sou capaz de ir para esse lugar. Então eu vou absorver mais desse tipo de padrão, ao invés de ficar
vendo mais daquilo que eu não quero, conversando mais daquilo que eu não quero e alimentando o meu padrão anterior. Porque quando eu alimento o meu padrão anterior, nódulo sensação, eu absorvo a informação, porque é tudo informação, é tudo consciência, é tudo energia. E eu emito esse sinal eletromagnético. Então, o impulso do pensamento, porque eu pensei, porque eu absorvi, porque eu vi, eu solto o meu radar. O radar, porque eu sinto peso, eu fico triste quando eu penso naquilo que eu estou vendo. Magnético, atraio para o meu campo, para a minha realidade, validação daquilo que eu penso, sinto e ajo de acordo. Então faça esse movimento. Qual que é a terceira camada, Liza? Ativação de merecimento. Nós temos vários protocolos, só que os protocolos funcionam quando a gente tem uma expansão de consciência. Por isso que a gente tem várias aulas que você tem que maratonar. Assiste no card, assiste em casa, limpando casa, lavando louça. Vai me assistir, você vai cansar da minha voz. Aí você vai entrar no processo de ativação, vai entrar no processo de criar o seu blueprint, que é um mapa de configuração de merecimento. E aí você vai se movimentando na identidade, porque somente uma nova identidade é capaz de criar uma nova realidade. Mas aqui eu já te dei um começo. Por isso eu queria fazer essas mentorias, porque vocês, não que seja o seu caso, mas eu sei que tem seguidoras que não têm condição financeira. E eu gostaria de fazer isso gratuito, gostaria. Só que é o meu trabalho. Da mesma forma que vocês talvez tenham um trabalho, se vocês entregam um melhor, não dá pra gente não cobrar. É uma troca de energia. Então, faça esses primeiros movimentos, que eu tenho certeza que você vai sentir uma melhora. Aí depois você vem aqui no meu Instagram e me fala, porque eu gosto muito de ver os resultados que vocês tiveram com as minhas orientações. Essas aulas, essas aulas que você colocou o link no Instagram hoje é um grande começo. É um grande começo. Eu acho que deve ter sido exclamação, né? Ao invés de interrogação, mas é um grande começo. Então é isso. Então aqui ela precisa de modificar isso que a gente já falou. E obviamente, aproveitando que ela está no ISC, seguir o processo, porque o processo vai levar ela para onde ela quer. Agora, gente, é o seguinte, nós temos uma outra cena. E essa cena a gente vai fazer em um outro bloco, porque a gente passou muito, eu quis entregar muita informação e a gente já passou do horário. Eu espero que vocês tenham compreendido. Hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta-feira. Eu volto pra gente fazer as últimas duas cenas e eu deixo no YouTube pra vocês. Eu tô numa situação pessoal muito complicada, várias coisas acontecendo pra quem me acompanha. E eu parei aqui pra entregar o máximo, só que já passou do meu horário, eu preciso de resolver outras coisas que estão em questão. Só olhem essa história, porque essa história eu vou levar pelo menos uns 20 minutos, 30 minutos pra gente, assim, ó, mergulhar dentro dela. Porque essa história aqui, muitas de vocês vai ter vivido de formas diferentes. Então, por mais que eu não tenha trago todas as histórias que vocês me mandaram, que foram várias, aqui vocês vão ter vários pontos de conexão, vários pontos de expansão de consciência. E aí, com as instruções que eu vou dar para essa seguidora, você pode aplicar por aí também. Aí depois você volta aqui no meu Instagram e fala o que tá dando certo, o que não tá dando certo, que a gente sempre vai trazer histórias. Essa aqui é uma história de indisponibilidade. Por que que ela sempre encontra homens indisponíveis? E bem aqui no meio da história tem uma questão que eu achei assim, ó, surreal, de como ela lembrou, de como ela se tornou essa pessoa que atrai a indisponibilidade masculina, quando ela estava lá na primeira infância, na escolinha, e ela foi literalmente substituída. E essa substituição, lá naquele lugar, fez com que ela até hoje se tornasse a mulher que é sempre a substituta ou a que é largada porque outra entra no lugar e esse homem fica indisponível para ela. Então, vejo vocês na próxima mentoria de casos de mentoria não, né? Mentoria dentro do ISC, que nós estamos em encontros do Saradas Club sobre casos de Maria. Espero que vocês tenham gostado. Faz o seguinte, eu esqueci de pedir da última vez. Posta nos stories de vocês, tira um print aí. Vou fazer pose bonitinha. Tira um print e posta nos stories comentando, porque a gente vai ter mais encontros para vocês. Então, tragam mais mulheres para aprender um pouco mais sobre magnetismo e merecimento. Aí vocês falam ali, colocam uma hashtag, alguma coisa, aprendendo a me merecer, aprendendo a. Fala uma frase que vocês acham. Faz o seguinte, fala aqui no chat. Principalmente quem são pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de conhecimento nessa profundidade. O que vocês conseguem trazer de resumo do que vocês aprenderam aqui?
Pra gente ter uma frase, aprendendo a me merecer, me merecendo, não, eu me mereço muito. Ah, a musiquinha dos meus stories hoje, eu me mereço muito. Sabe aquela música do Madagascar? Eu me remexo muito, eu me remexo muito. Então, pra gente agora é, eu me mereço muito, eu me mereço muito. Escreve lá, entre aspas, eu me mereço muito, aprendendo com Laísa Lima. E aí, fala pra elas, se você quer aprender mais sobre merecimento e magnetismo, venha para o Clube das Taradas, pra gente poder aprender mais e de uma vez por todas encerrar ciclos, porque a vida, gente, a vida ela é curta demais pra gente viver repetindo e a gente merece viver as nossas escolhas. Então, saradas, se escolha e não se distraia. Eu espero que cada aula que você saia daqui, você saia mais sarada, de corpo, mente, alma e energia, para se tornar a sua versão original, que é a deusa da manifestação. Beijo grande, fiquem com Deus. Espero vocês na próxima aula. Assista isso aqui, ó, 10 vezes, tá? Para você internalizar. Beijo!